A Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. Gênesis, capítulos 1 a 5. Capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra estava vasta e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e entre as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e faça separação entre águas e águas. E fez Deus um firmamento, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e entre as águas que estavam sobre o firmamento. E foi assim. E Deus chamou o firmamento céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu em um lugar, e apareça a seca. E foi assim. E chamou Deus a seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que era bom. E Deus disse: a terra produza erva verde, erva que dê semente, árvores frutuosas, que deem fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nelas sobre a terra. E foi assim. E a terra produziu erva verde, erva que dá semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente nelas está, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E Deus disse: haja luminárias no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e entre a noite, e sejam por sinais e por tempos determinados, e por dias e por anos. E sejam por luminárias no firmamento do céu, para alumiar a terra. E foi assim. E fez Deus as duas luminárias grandes, a luminária grande para senhorear no dia, e a luminária pequena para senhorear na noite, e as estrelas. E Deus as pôs no firmamento do céu, para alumiar a terra, e para senhorear no dia e na noite, e para fazer separação entre a luz e entre as trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E Deus disse: produzam as águas abundantemente réptil de alma vivente, e voem as aves sobre a face do firmamento do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma viva que as águas abundantemente produziram segundo suas espécies, e toda ave de asas segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus as abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E Deus disse: produza a terra alma vivente segundo sua espécie, gado e reptis, e bestas feras da terra segundo suas espécies. E foi assim. E fez Deus as bestas feras da terra segundo suas espécies, e o gado segundo sua espécie, e todo o reptil da terra segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e senhoreie sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitando-a.
e senhoreai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis aqui, vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dá semente, será-vos para comida. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo reptil da terra, em que há alma vivente, toda verdura de erva para comida será. E foi assim. E viu Deus tudo o que fez, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Capítulo 2. E foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus acabado no 7º dia sua obra, que tinha feito, repousou ao 7º dia de toda a sua obra, que havia concluído. E bendisse Deus ao dia 7º, e o santificou, porque nele repousou de toda a sua obra, que Deus criara para fazer. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que Jeová Deus fez a terra e o céu. E toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque Jeová Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra, porém um vapor subia da terra, e regava toda a face da terra. E formara Jeová Deus ao homem do pó da terra, e soprara em seus narizes o fôlego da vida, e foi feito o homem em alma vivente. E Jeová Deus plantara uma horta em Éden, à banda do oriente, e pôs ali ao homem que formara. E Jeová Deus fez brotar da terra várias árvores desejáveis à vista e boas para a comida, e a árvore da vida no meio da horta, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio de Éden para regar a horta, e dali se repartia em 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison. Este rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há bdélion e a pedra chorrã. E o nome do segundo rio é Gihom. Este rodeia toda a terra Cus. E o nome do terceiro rio é Hidekel, que vai para a banda do oriente de Assíria. E o 4º rio é Eufrates. E tomou Jeová Deus ao homem, e o pôs na horta de Éden, para a lavrar e a guardar. E mandou Jeová Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore da horta, comendo, comerás. Porém, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, de morte morrerás. E Jeová Deus disse: Não é bem que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Havendo, pois, Jeová Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. E que como Adão a toda a alma vivente chamasse, isso seria seu nome. E pôs Adão os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutor que estivesse como diante dele. Então Jeová Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e adormeceu. E tomou uma de suas costelas, e cerrou carne em seu lugar. E Jeová Deus edificou a costela que tomou de Adão em mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta agora é osso de meus ossos, e carne de minha carne. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão em uma carne. E ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que Jeová Deus tinha feito. E esta disse à mulher:
É também assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore desta horta? E a mulher disse à serpente: do fruto de toda a árvore desta horta comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio da horta, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: de morte não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, e um prazer aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Pelo que tomou de seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e comeu com ela. E assim foram abertos os olhos deles ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si avantais. E ouviram a voz de Jeová Deus, que passeava na horta ao ar do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher de diante da face de Jeová Deus, no meio das árvores da horta. E chamou Jeová Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás tu? E ele disse: ouvi tua voz na horta, e temi, porque estou nu, e escondi-me. E disse: quem te ensinou que estavas nu? Tens comido da árvore de que te mandei que não comesses dela? Então disse Adão: a mulher que me deste, ela me deu da árvore, e comi. E disse Jeová Deus à mulher: por que isto fizeste? E disse a mulher: a serpente me enganou, e comi. E Jeová Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porei inimizade entre ti e entre a mulher, e entre tua semente e entre tua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás os calcanhares. E a mulher disse: multiplicando, multiplicarei tua dor e tua prenidão. Com dor parirás filhos, e a teu marido será teu desejo, e ele se ensenhoreará de ti. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te mandei, dizendo: não comerás dela, maldito seja a terra por amor de ti, com dor comerás dela todos os dias de tua vida. Espinhos e cardos te produzirá, e comerás a erva do campo. O suor de teu rosto comerás teu pão, até que te tornes a terra, porque dela tomado foste, porquanto pó és, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. E fez Jeová Deus a Adão e a sua mulher vestidos de peles, e vestiu-os. E então disse Jeová Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, Jeová Deus o mandou fora da horta de Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente da horta de Éden, e a chama da espada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e pariu a Caim, e disse: alcancei ao varão de Jeová. E pariu mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Jeová. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura. E atentou Jeová para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E assanhou-se Caim em grande maneira, assim que caíram-lhe suas faces. E Jeová disse a Caim: por que te assanhaste? E por que te caíram tuas faces? Não haverá exaltação se bem fizeres? E se não fizeres bem, o pecado está deitando à porta,
cujo desejo é para ti, e dele te ensenhorearás. E falou Caim com seu irmão Abel. E aconteceu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel, e matou-o. E disse Jeová a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim da terra. E agora, maldito sejas tu da terra, que abriu sua boca para receber o sangue de teu irmão de tua mão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força, vagabundo e forasteiro serás na terra. E então disse Caim a Jeová: Maior é minha maldade, que se perdoe. Eis que hoje me lanças da face da terra, e de tua face me esconderei, e serei vagabundo e forasteiro na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Porém Jeová lhe disse: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs Jeová um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face de Jeová, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente de Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e concebeu e pariu a Anoque. E edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade do nome de seu filho Anoque. E a Anoque nasceu Irade, e Irade gerou a Mecujael, e Mecujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome da uma era Ada, e o nome da outra Zila. E pariu Ada a Jabal. Este foi o pai dos que habitavam em tendas e tinham gados. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tratam harpa e órgão. E Zila também pariu a Tubal-Caim, um mestre de toda a obra de metal e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naama. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: Ouvi minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai meu dito, que um varão tenho matado por minha ferida, e um mancebo por meu vergão. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e pariu um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse: Deus me deu outra semente por Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome de Jeová. Capítulo 5. Este é o livro das descendências de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e abençoou-os, e chamou seu nome Homem, no dia em que foram criados. E viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos, e morreu. E viveu Sete 105 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Quenã. E viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Quenã 70 anos, e gerou a Mahalaleel. E viveu Quenã, depois que gerou a Mahalaleel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Quenã 910 anos, e morreu. E viveu Mahalaleel 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Mahalaleel, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas.
E foram todos os dias de Mahalaleel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalá, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não estava mais, porquanto Deus o levou. E viveu Metusalá 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalá, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalá 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho. E chamou seu nome Noá, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por amor da terra que Jeová amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noá, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noá de idade de 500 anos, e gerou Noá a Sem, Chã e Jafete. Fim dos capítulos 1 a 5.